E aí galera, beleza? Suave e tranquilo? Eu sou o professor Irlan, seja bem-vindo ao meu canal de Ciências Humanas, História, Filosofia, Sociologia, enfim, vamos estudar, pessoal. Simbora! No vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto da Era Napoleônica. Vamos falar agora do Império de Napoleão Bonaparte. Napoleão, depois que se autoproclamou o imperador da França, ele começou a ter uma política de expansão, expandir o território francês. Se ele tinha muito poder, isso quer dizer que exigia ainda mais poder. Ele tinha sede por poder, doido. Toda a expansão territorial de qualquer período histórico, bicho, vai exigir guerras, batalhas, mortes. E isso foi a marca do seu império, a expansão territorial da França. Essas guerras visavam unicamente a expansão do domínio francês em toda a Europa. Esse expansionismo significou para poucas pessoas glória e riqueza, mas para muitas pessoas significou perda materiais e humanas, pois durante essa política de expansionismo de Napoleão Bonaparte gerou uma oposição forte contra ele, tanto fora da França como dentro da França também. Essa oposição fez com que o Napoleão Bonaparte aumentasse ainda mais, intensificasse ainda mais a censura dentro da França, a censura aos meios de comunicação, e ficou muito mais intenso, bicho. A Inglaterra, que era a maior potência naval e econômica daquela época, temia esse desenvolvimento rápido da França, temia a França sendo concorrente dela na industrialização. O poder econômico da França estava assustando os ingleses. Como era um general habilidoso, exímio estrategista de guerra, vencia várias batalhas na guerra pelo expansionismo e anexava terras e mais terras na Europa. Isso significava que ele estava aumentando cada vez mais o mercado da França, o que ameaçava diretamente a Inglaterra. Napoleão, já sabendo do poder que a Inglaterra tinha, tratou então de tentar invadir a Inglaterra. Mas a Inglaterra é uma ilha, bicho. Como é que então ele faria isso? Como é que ele invadiria a Inglaterra? Colocando balões em navios, né, bicho? Não, isso é uma ideia de jumento, bicho. Fazer um túnel por debaixo da terra e chegar então em cima, no meio da Inglaterra. Genial, cara, mas isso é muito doido, uma loucura total. Essas ideias até foram pensadas na época, porque a Inglaterra ela era conhecida como a rainha dos mares, e invadir a Inglaterra pelo mar era algo meio que impossível, vamos dizer assim. Em 1805, a marinha francesa ela tentou invadir a Inglaterra. Ela tentou, né? Mas como já era de se esperar, ela foi derrotada pela frota naval do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Mas em compensação por terra, o exército de Napoleão arrasava por onde passava, bicho. Era vapo para todo lado, era tiroteio para cima e para baixo, vencendo inimigo com tudo, com os canhão, com os cavaleiros, com os seus soldados, vencendo inimigos que tinham muito mais soldados e também eram muito mais bem armados. Em menos de 2 anos, bicho, derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia, que tinham se aliado com a Inglaterra para combater esse avanço da França. Esses estados absolutistas que acabei de citar, a Áustria, Prússia e Rússia, temiam os ideais revolucionários que estavam chegando às suas terras por meio da invasão de Napoleão Bonaparte. E essas guerras, bicho, vitimaram muitas pessoas, principalmente das famílias mais pobres que perderam muito de seus filhos nos campos de batalhas. Essas perdas diminuíram ainda mais a sua aprovação, mas uma vez dada o poder aos loucos, bicho, agora aguente as consequências, maluco. Não conseguindo invadir a Inglaterra pelo mar, Napoleão então bola um plano bem estratégico, maluco. Decretou que nenhum país da Europa pudesse comercializar com a Inglaterra, porque se comercializasse, ele ia invadir e botar furando naquele país. Ou seja, nenhum país da Europa poderia receber em seus portos produtos ingleses. Esse decreto ficou conhecido como o Bloqueio Continental. Napoleão, ele pretendia com isso arruinar a economia da Inglaterra todinha, bicho. Para então, depois que ela ficar fragilizada economicamente, ele ir lá e conquistar a Inglaterra. Inicialmente até parecia que estava dando certo, mas depois a longo prazo ficou perceptível que aquele bloqueio continental era apenas uma lei, porque vários países faziam comércio com a Inglaterra, principalmente Portugal. Portugal era meio que o cachorrinho
da Inglaterra. Por causa da desobediência de Portugal, Napoleão Bonaparte ordenou os seus soldados para invadir Portugal, bicho. O príncipe Dom João então realizou um plano que era um plano já antigo de colocar a corte portuguesa que estava em Lisboa para transferir para o Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, era um plano que antes estava engavetado, porque ninguém pensava em se mudar para o quintal, porque justamente isso, o Brasil era o quintal de Portugal. Portugal só colocava o que era ruim aqui do Brasil. Então, trazer a corte real para o Brasil era algo muito remoto. Mas por causa dessa invasão de Napoleão Bonaparte, o príncipe Dom João ele foi escoltado pela Inglaterra nos seus navios até chegar no Rio de Janeiro. E lá, em 1808, ele transformou o Rio de Janeiro no centro do Império Português, fazendo do Rio de Janeiro a capital da corte real. Isso é bem interessante porque foi a partir desse fato que o Brasil acelerou ainda mais o seu processo de independência de Portugal. Na Espanha, os espanhóis lutavam com bravura para expulsar os invasores franceses. Houve muita resistência àquela dominação francesa e o território espanhol foi governado pelo irmão de Napoleão Bonaparte, chamado José Bonaparte. Apesar da resistência de vários povos dominados, eles seguiram avante com as suas conquistas, com o exército francês, e por volta de 1812, o Império Napoleônico chegou à sua máxima extensão. Dentro da França, a coisa para Napoleão não estava ficando nada boa. A coisa estava ficando séria, velho. Era duramente criticado por causa do seu militarismo. Eram críticas quanto às milhares de mortes de franceses provocadas pelas guerras napoleônicas e que ele tinha sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa, introduzindo a censura prévia aos jornais, revistas e livros, e que fazia tudo isso para se autopromover. Agora, eu acho interessante uma coisa, a galerinha promove um cara que se diz salvador da pátria, que vai dar continuidade ao lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, mas que em suas atitudes logo de início, logo no consulado, fica claro que ele é um autoritário. Fica claro que ele é um ditador. Ele tinha sede por poder, cara. Tinha todas as características de um líder altamente perigoso. Ele tinha carisma, ele tinha lábia, ele era muito inteligente. E o pior, ele tinha sede por poder, sede pela glória. Muitos esperam o céu aqui na terra, achando que algum político pode resolver todos os problemas da sociedade. Coitados, mal sabem eles que o político é um homem como qualquer um de nós, que é facilmente corrompido. E a corrupção não precisa vir só por meio do dinheiro, cara. A corrupção também vem por meio do poder. Quanto mais poder um homem tem, mais chance dele se corromper. O líder, ele pode ter uma das melhores intenções para o seu povo, para o seu país, como Napoleão tinha. Ele tinha o ideal de transformar a França em uma grande potência, na maior potência da Europa. Mas chegou ao ponto em que a França não era mais o povo francês. A França era o próprio imperador. A França era o próprio Napoleão Bonaparte. Era a sua autoimagem. Ponha muito poder nas mãos de uma pessoa, que você verá quem é aquela pessoa de verdade. Fora da França, os povos conquistados pelo Império Francês estavam reagindo ao Império. Na Espanha, a resistência foi tão intensa, tão forte, que Napoleão teve que tirar o seu irmão, José Bonaparte, do trono espanhol para colocar a monarquia de volta, a monarquia espanhola de volta ao poder, ao trono. Além disso, o bloqueio continental ele não estava surtindo muito efeito, por duas razões. Os ingleses continuavam ainda a circular e a vender seus produtos dentro da Europa, justamente porque alguns países ainda mantinham muita relação próxima com a Inglaterra. E outra, as nações agrárias como a Rússia, ela estava perdendo suas fazendas, seus campos por causa da guerra. E isso fez com que passasse um período muito grande de fome, sabe? As pessoas estavam passando por necessidade. Isso obrigou a Rússia a fazer comércio diretamente com a Inglaterra, ou seja, ele rompeu com o bloqueio continental e foi obrigada a fazer, então, comércio com a Inglaterra. Napoleão, vendo essa desobediência da Rússia, fez a sua pior escolha da vida. Ele invadiu a Rússia em 1812. O exército que Napoleão tinha era um exército de 600 mil homens, 180 mil cavalos e centenas de canhões. Para você ter ideia do maluco que era Napoleão Bonaparte.
Por causa dessa desobediência, ele foi invadir a Rússia. A vitória estava no papo para Napoleão Bonaparte. Só que ele esqueceu de uma coisinha bem interessante do território russo. A Rússia é um território gigantesco, é o maior país do mundo. Então se liga o que acontece, velho. A resistência dos russos estava na tática da terra arrasada. O que é a tática de terra arrasada? Eles evitavam um confronto com o exército francês, fazendo o seguinte: as cidades próximas às nações europeias, elas iam sendo esvaziadas e recuadas ao interior da Rússia. Só que esse recuo não era tão simples assim. Eles recuavam e destruíam literalmente as cidades. Querendo conseguir suprimentos, porque ele tinha um exército de 600 mil homens, 180 mil cavalos, e eles precisam comer, precisam beber, precisam descansar. É uma guerra. Então ele pensando nisso, Napoleão fez o quê? Ele foi até Moscou. Ele sabia que Moscou era a capital ali da Rússia e teria suprimentos para a galera. Remédio, comida, enfim. Ele esperava reabastecer o seu exército. Mas para surpresa de Napoleão Bonaparte, quando ele chegou àquela cidade, ele viu um clarão só, velho. Ele viu a cidade pegando fogo, bicho. E ele pensou, cara, quem foi que chegou primeiro que a gente? Os caras estão pegando fogo, velho. Quem foi que chegou aqui e destruiu toda a cidade? Ele não se ligou o seguinte, que foram os próprios russos que atearam fogo, que incendiaram Moscou e destruíram tudo, quebraram tudo, bicho. Destruíram hospital, escola, tudo, bicho. Qualquer coisa que eles pudessem pegar como suprimento, eles acabaram com a cidade. Aniquilaram, bicho. Eles arrasaram. Por isso que é uma tática chamada tática de terra arrasada. Um mês depois, o inverno intenso, o inverno rigoroso da Rússia chega, bicho. Meio que deu uma bufetada na cara, assim, ó. Pá! Na cara de Napoleão Bonaparte, bicho. Napoleão Bonaparte sem ter nada para sustentar aquele monte de homem, aquele monte de cavalo, bicho. O que acontece, velho? Chega o inverno, velho. O inverno russo. O inverno russo é pra torar, velho. Isso obrigou o exército francês a baixar sua cabecinha e voltar para os seus lares, voltar para casa. Só que essa volta foi uma volta, sabe, um pouco complicada, porque no meio da volta eles voltaram no inverno intenso da Rússia. Isso fez com que muitas pessoas que já estavam sem suprimentos, sem nada, morressem de fome, morressem de frio, de doenças. Outros fugiram, saíram, desertaram, né? Eu vou ficar aqui com um doido desse que me botou para ir para uma terra onde só tem frio, onde o povo mesmo, o próprio povo destrói sua cidade. Tu é doido, tu é maluco. Daqueles 600 mil homens e aqueles 180 mil cavalos, apenas voltaram para a França 30 mil homens. Uma derrota humilhante, cara. Isso quebrou o mito da invencibilidade da França. E esse fato encorajou seus adversários a se unirem e atacarem a França com tudo. Já que ela estava fragilizada, então eles se reuniram, eles uniram as suas forças e botaram pegado na França, velho. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia formaram um gigantesco exército que venceram os franceses, bicho, na batalha chamada Batalha das Nações, em Leipzig, em outubro de 1813, e depois que eles venceram, eles invadiram a França e chegando lá em Paris em 1814. Napoleão foi exilado porque ele fez um acordo, vamos dizer assim, olha, vocês não me prendem, eu deixo, né, o governo aí da França para vocês, deixa eu com um governo em algum lugar. Então ele e mais 1000 soldados foram exilados para a ilha de Elba, que é uma ilha que fica ali no sul da Itália. Naquela ilha ele poderia ter seus plenos poderes de governador, mas ele deixou o governo, o trono do Império Francês para a antiga monarquia. Ele deixou a mão do governo para o irmão de Luís XVI, o Luís XVIII. Luís XVI foi aquele que morreu na Revolução Francesa, foi guilhotinado. Acabou o sonho de Napoleão? Acabou todo o poder de Napoleão? Não, cara. Ele continuou. Em 1815, um ano depois, Napoleão ele bolou um plano mirabolante, doido. Enquanto estava preso ali na ilha de Elba. E ele promove uma fuga de lá. Foi acompanhado de 800 homens. Ele desembarcou na França. E quando ele desembarca na França, bicho, a galera vai lá receber ele. E a galera recebe ele como um herói. Enquanto ele se dirigia para Paris, o exército francês ia lá derrotar ele. Quando o exército chega para parar ele, prender o Napoleão Bonaparte, aquele exército se junta ao Napoleão Bonaparte. O impopular rei Luís XVIII, sabendo de tudo isso,
ele pega sebo nas canelas, meu irmão, e pá, vai-se embora, meu irmão, foge da França. Napoleão vai lá, senta no seu troninho de novo e começa a governar novamente a França. Napoleão, porém, governou por mais ou menos 3 meses. Os ingleses lideraram uma nova aliança militar que reuniu mais de 1 milhão de soldados, bicho, e derrotaram de vez Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, em 1815. E Bonaparte foi condenado para ficar a sua vida inteira numa ilha no meio do Atlântico chamada Santa Helena, onde ele permaneceu ali até a sua morte em 1821. A história nos ensina, meu compadre, a história nos dá lições. Isso é o que acontece com aquelas pessoas que amam o poder acima de todas as coisas. Bem, e o que acontece depois que Napoleão vai embora e a França, o que acontece com toda a Europa? Enfim, vai ter um negócio chamado Congresso de Viena. As nações vencedoras, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e Rússia, elas se reúnem, faz uma reunião, uma chamada de Congresso de Viena, justamente porque acontece na cidade de Viena, que é a capital da Áustria, entre 1814 e 1815. Para então, dali, eles definiram o rumo da Europa, para o que vai acontecer depois dessas guerras napoleônicas. Esse congresso, ele redesenhou o mapa europeu e até mesmo mundial. O espírito conservador predominou esse congresso, essa reunião que aconteceu em Viena. Os líderes, eles queriam combater os movimentos revolucionários e nacionalistas formados pela influência da Revolução Francesa e defenderam os seus direitos legítimos das casas reais e a união das monarquias absolutistas. Nessa pegada, a reunião ela era liderada pelos monarcas, adotaram 2 princípios: o princípio de legitimidade e a política de equilíbrio europeu. Esses princípios tinham como objetivo de restaurar a velha ordem, ou seja, restaurar a política do antigo regime, as monarquias absolutistas. O princípio de legitimidade dizia que era legítima a volta do poder das famílias que reinava antes da Revolução Francesa, lá em 1789. Com isso, Luís XVIII, irmão de Luís XVI, da dinastia Bourbon, voltou ao trono francês. Isso valeu também para outras nações como Espanha e Portugal. A política de equilíbrio europeu foi criada pelo príncipe Metternich, acho que é assim que se fala, da Áustria, o cara. Defendia o equilíbrio entre as grandes potências, dizendo que era necessário evitar a opressão de uma sobre as outras. Era mais ou menos o seguinte: olha, cara, é melhor essa galera aí que se acha demais, essa galera aí que tem muito poder, que tem muitas indústrias e tudo mais, que estão se achando bonzão de tudo, que dá os peitos assim pra cima da gente. Essa galera tem que adotar o equilíbrio, velho. Tem que adotar um equilíbrio. Para não acontecer como no caso de Napoleão Bonaparte, tá ligado? Querer botar em cima dos outros. Não é assim não, bicho. Para que houvesse esse equilíbrio, Metternich então propôs compensar as perdas das grandes potências sofridas nessas guerras napoleônicas. Os novos donos da Europa, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e Rússia, realizaram uma nova divisão do mapa europeu. E essa divisão beneficiava os monarcas, beneficiava essas nações europeias, mas não respeitavam os interesses dos povos que viviam nessas regiões. Parecia que o antigo regime estava tomando fôlego novamente, junto com os reis e nobres voltando com os seus tronos. Mas só parecia mesmo, bicho, porque em 1830, e muito mais intenso, muito mais violento em 1848, o povo volta novamente para as ruas das capitais europeias, exigindo liberdade, igualdade, ou seja, exigindo cidadania. E o pedido do fim de todo tipo de privilégio social e político. Estava ali renascendo os ideais de 1789, ou seja, os ideais da Revolução Francesa. Que as guerras napoleônicas, elas levaram esses ideais para outros lugares da Europa. Sem dúvida, ajudando a espalhar em toda a Europa toda essa carga ideológica da Revolução Francesa, influenciando muitas e muitas pessoas a fazerem vários protestos contra o antigo regime, contra o absolutismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, tenham ajudado vocês a compreender esse assunto. E se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu, falou!